não aceitar a, a troca aí do modelo de prisão de ficar preso em casa com tornozeleira, colocou tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Lava Jato em sinuca de bico. Qual que é a sinuca? Primeiro, vamos colocar claramente qual que é o objetivo maior, tanto do lado do Supremo quanto do lado da Lava Jato. É impedir a volta do Lula para a política e a possibilidade dele influenciar eleições. Isso é que está por trás desde o começo, tanto nas idas e vindas aí do Supremo. O Supremo ele criou lá atrás uma falsa divisão que consistia no seguinte: você tinha os ministros minoritários votando a favor de teses que, teoricamente, poderiam beneficiar Lula, mas sempre os majoritários vencendo a situação. Então, por que os minoritários votavam? Porque não havia o risco, digamos, de serem vencedores. Então, digamos, esse jogo de cena para tentar dar um mínimo de vestimenta jurídica para a questão do Lula vigorou desde o começo, mas desde o começo, sem... Então, agora entra nessa situação. O Lula ficar preso é um baita, cada dia que passa é um baita de um passivo em relação ao Supremo, em relação à Lava Jato. Essa história aí dos 11 caras da Lava Jato assinarem aí a progressão da pena do Lula é inédito. Os 11, ou 12, ou 13, não sei, querendo livre. É inédito. Veio a suspeita de que teria sido um pedido do Supremo para faça de mim esse cálice. Né? O Supremo vai votar agora a questão da prisão em segunda instância, tem que modular a questão do julgamento da semana passada. O que é modular? O julgamento da semana passada diz o seguinte: se no julgamento final as alegações da acusação forem no final, não dá direito à alegação do réu no final, o julgamento é anulado. Isso aí ficou claro, porque você tira a defesa do réu. Agora você vem, então, por maioria, o Supremo acabou com essa lógica. Agora vem a segunda coisa, que é a modulação. O que é a modulação? Vamos fazer de tal jeito que não pegue Lula, que não pegue... É um jogo bem gozado. Né? Em relação à prisão do Lula, a progressão da pena aí foi pedida pelo Ministério Público, o Lula negou, e hoje essa juíza, Elizabeth Hard, né? Ela veio com a história que ele precisa pagar uma multa de depositar 4,2 milhões para ter direito à saída, né? Sem ter julgamento final. Isso aí foi uma excrescência que foi criada, uma jurisprudência criada pelo Luiz Roberto Barroso, né? o Chico Ciência, o homem do Estado Novo, aí, o ex-constitucionalista Luiz Roberto Barroso. Mas qual que é o nó? Manter o Lula preso é uma mancha na história do Supremo, cada vez mais é uma mancha na história da justiça brasileira. Mas deixar o Lula solto vai significar o quê? Você tem hoje uma tentativa de montagem de um grande pacto contra o arbítrio e contra esse desmonte do país. O Lula já declarou que não vai ser candidato. O antilulismo hoje, o antipetismo, é muito... Só um pouquinho que... O Léo está dizendo que o áudio está meio baixo. Deixa eu ver se... Aqui está dando como bom o áudio aí. Se der alguma coisa aí, vocês me avisam. Mas então, digamos, você tem a necessidade da formação dessa grande frente para enfrentar o arbítrio, enfrentar o fundamentalismo aí do governo Bolsonaro e esse desmonte generalizado. Acontece que fora da cadeia, o Lula vai ser o grande articulador. Você não tem a dúvida disso. Não tem a dúvida disso, que ele vai ser o grande articulador. Então, você tem as eleições aí municipais do ano que vem, você tem as eleições de 2022. Então, o que é pior para o golpe? O Lula preso ou o Lula solto? Veja bem, não estamos em considerações jurídicas aí, porque o Supremo, há tempos aí, pelo menos há uns 10 anos, o Supremo mostrou que primeiro você coloca o seu objetivo político, depois você encontra uma justificativa qualquer que dê legitimidade a ele. Esse é um quadro complicado. Agora, um outro ponto que chama atenção é o seguinte: você vai ter dois movimentos. Hoje eu estava conversando com o Laurindo Lalo, que ele chamou atenção para algo interessante que deve ocorrer, porque hoje, digamos, essa decisão do Lula de não aceitar ser solto sem a declaração de inocência marca uma nova etapa na disputa política. Então, provavelmente, o Laurindo lembrou bem, o Lula livre vai ser substituído por Lula inocente, uma coisa assim.
o mesmo impacto verbal de Lula livre, mas provavelmente vai se entrar nessa fase. Agora, uma outra campanha que vai crescer, isso é preocupante também, vai ser o Delenda do Ministério Público. Vai crescer, isso aí é um movimento que vai ocorrer cada vez mais aí, cada vez mais, que é a questão de considerar o Ministério Público Federal disfuncional. Você tem trabalhos que são feitos aí de defesa de direitos difusos que a Defensoria pode fazer. Isso aí, digamos, vem como uma reação a todos esses abusos que ocorreram aí. Eu não sei se é a melhor solução. O Ministério Público, se tivesse saída, você tem uma área de defesa dos direitos difusos aí que é essencial em área de meio ambiente, em área de direitos humanos, em área de inclusão, são vários pontos essenciais. Mas tem salvação? Até que ponto que esse espírito Dallagnol contaminou toda a corporação ou não? Muita gente de peso no Ministério Público acha que é irreversível. Não digo muita gente, algumas pessoas de peso acham que a contaminação é irreversível, ou seja, o fator... E é interessante um ponto, hoje teve uma discussão aqui em São Paulo, do lançamento desse livro Relações Obscenas, aí, que narra... E um dos capítulos interessantes é o seguinte, um juiz do trabalho que fazia parte do Conselho Nacional do Ministério Público, lá atrás, no tempo que o Luiz Francisco e o Guilherme Shelby faziam protagonismo político em defesa do PT, né? Na época era diferente, moveram uma perseguição complicada contra o Eduardo Jorge, que era o secretário lá do Fernando Henrique Cardoso. Esse juiz, depois de 2 anos de análise, opinou pela punição deles, pela advertência deles. Eles conseguiram amarrar isso por 10 anos no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma pesquisa que foi feita por esse juiz mostra que, esse ano, por exemplo, teve 15 punições do Conselho Nacional do Ministério Público. 13 são de promotores, não são procuradores, promotores. 2 de promotores lá do Distrito Federal, nenhum de procurador. O Conselho Nacional do Ministério Público, se acabar o Ministério Público, vai ser o grande responsável por esse fato, né? E daí hoje, lendo, se eu não me engano, na época hoje, esse procurador que entrou com uma denúncia contra o Janot no Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo cassação da aposentadoria dele, esse procurador ele foi denunciado ao CNMP anos atrás, porque ele falsificou dados aí para uma disputa que ocorria no condomínio dele. Teve uma falsificação de dados. Houve uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público que o absolveu. E daí o Janot, inconformado, entrou com uma denúncia na Justiça Comum. Então você vê que um dos principais problemas foi a falta do autocontrole do próprio Ministério Público e da Justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, mas principalmente através do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, então, e um ponto interessante, esse juiz falando, é que tempos atrás teve um procurador de Curitiba que solicitou todo o material para ver se conseguia elementos de defesa, que era justamente o Deltan Dallagnol. Então, você vê, com todos esses... Foi feita uma pesquisa aí mostrando que nos 11 anos até a Lava Jato, o Deltan fazia 2 palestras por ano, uma coisa assim. Provavelmente não eram remuneradas, que não tinha nome para isso. Depois passou a fazer 4, 5 por mês. Isso aí foi ignorado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse corporativismo foi um dos principais fatores de desmoralização do Ministério Público, a ponto de colocá-lo hoje na linha de fogo aí, de começar uma campanha. Se tiver uma nova constituinte, você vai ter grupos fortes aí, de esquerda e de direita, propondo o fim do Ministério Público. Você vê onde que leva a irresponsabilidade, a falta de controle, a falta de governança no Ministério Público, com todos o Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, nada disso funcionando como um freio aos arroubos aí do que vinha na ponta. Esse vai ser um discurso complicado aí nos próximos meses, principalmente mais à frente, aí, à medida que começar a voltar à normalidade democrática, né? Bom, esses são os dados aí. Hoje eu fiz um artigo aí, não é bem defendendo o Janot, não, tentando entender as razões do Janot para esse suicídio
bibliográfico, biográfico, aliás, que ele cometeu com esse livro, né, gozado. Né? O Janot ele sempre foi uma figura menor, digamos, dentro do Ministério Público. Ele era um sujeito, presidente da associação, um cara muito operoso, organizado. Aliás, logo que ele entrou na Procuradoria, ele montou lá as comissões de consultoria, lá, que foram relevantes assim, do ponto de vista funcional. Agora, ele tinha 3 gurus aí. Os 3 gurus, 2, o Wagner Gonçalves, o Cláudio, que foi procurador-geral, 3 figuras referenciais aí que, naqueles momentos mais drásticos, ele ouvia essas pessoas para saber como se posicionar. E essas pessoas, a decepção delas com ele foi terrível, foi terrível. Então, o que me pareceu ali foi uma tentativa dele de livrar a barra, tentar mostrar para essas pessoas especificamente que, no fundo, ele era um bom rapaz, mas não tem jeito, não. Não tem jeito, não. O mal que foi feito ao país. Hoje me contam lá de Brasília que ele se abrigou aí na asa do Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, no Uniceub, montou um grupo para se contrapor ao IDP do Gilmar Mendes e tudo, e o Barroso ele entrou nessa, que foi o grande chamariz para esse tipo de procurador punitivista, que são os escritórios de advocacia e o compliance. Essa série que nós vamos fazer sobre a influência externa da Lava Jato, a questão do compliance, o grande negócio do compliance, vai entrar lá, que são aquelas regras, aqueles escritórios contratados por somas bilionárias por empresas para estabelecer sistemas de compliance. E os procuradores entram como? Não são especialistas, não são auditores, eles entram pelos contatos que eles têm com outros procuradores aqui ou lá fora, que vão ser as pessoas que vão julgar, sem serem especialistas, se aquele sistema está de conformidade, está correto. Esse é um dos pontos centrais para entender essa universalização do Partido dos Procuradores. A possibilidade, depois, esse Antônio Fernando, Carlos Fernando, que era o cara mais pitbull do grupo, já saiu para montar o seu escritório para compliance, o Janot já quer praticar compliance também. Você tem alguns antigos da Lava Jato que já saíram também para montar compliance, aquela verba bilionária que a Lava Jato ia receber seria para estimular compliance, ou seja, garantir o mercado de trabalho para esse pessoal. Então, esse é um ponto relevante, que as 2 formas de ampliação externa, de influência externa, na Lava Jato vieram através do Departamento de Justiça, do DHS, fornecendo os instrumentos de poder a esses procuradores. O que são os instrumentos de poder? Informações. Se pegar a maneira como o Sérgio Moro se apropriou desse caso da Lava Jato, é escandaloso. Ele tinha já um processo contra o Alberto Youssef, daí você tinha o caso da Lava Jato lá em Brasília, um posto que lavava dinheiro, daí aparece o nome do Alberto Youssef, ele fala, como eu já estou julgando aqui o Alberto Youssef, esse caso é meu. E não houve nenhuma reação, porque tinha tudo de carta marcada, efetivamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, estou vendo os comentários. Espero que vocês durmam bem aí. Amanhã nós voltamos novamente. Um abraço.